Jesus, outros São Lamarquês, estão nos visitando, nos dando a honra nesta noite. Está nos visitando o irmão Douglas, a irmã Débora já cantou, graças a Deus. Paulo Henrique, tá aqui, está certo, só crescendo, né? Graças a Deus. Os demais, parece que são nossos aqui mesmo, da cidade de Deus, irmã Cleia, as crianças estão aí, irmã Cleia? Tem também a Nairã, e tem a irmã Anita. Cadê a Manuela? Está aqui, que bênção, está nos visitando. Tem mais alguém que está nos visitando? João Emanuel é nosso, mas é da cidade de Deus 1. Está conosco, graças a Deus, como congregação, cidade de Deus 2, quer receber os visitantes, vamos todos dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe pelas vossas presenças. Maravilha. Meus queridos, nós vamos dar início ao ensino da palavra de Deus. Eu pretendo não estender muito, porque eu queria depois, no final do ensino da palavra, passar um assunto para os irmãos de interesse nosso, da igreja, tanto congregação Cidade de Deus 2, como da igreja em geral. É o interesse nosso. Mas antes nós vamos para a palavra. Nós fizemos uma leitura, mas eu gostaria de completar essa leitura. Os irmãos podem continuar sentados, normal. Jó. Devem ser os 2 versículos, mais ou menos, apenas. Jó, capítulo número 2. Versículos 11 e 12 e 13, são 3 versículos, e mais um último versículo no capítulo 32. Culto de ensinamento não tem jeito, porque a gente precisa entender o que a gente lê. Jó capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Jó tinha 3 amigos, Elifaz, da região de Temã. Você vai lembrar comigo, Temã. Um segundo amigo de Jó, que era Bildade, da região de Suá, ou Suíta. E tinha um terceiro amigo, Zofar, da região de Naamatita. Estes ficaram sabendo da desgraça que havia acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar-lhe de como estavam tristes pelo que havia lhe acontecido e para consolá-lo. De longe eles não conheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar, e em sinal de tristeza rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar. E sobre a cabeça, em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites, e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. O último versículo, Jó 32. É um versículo só.
em Jó 32. É o quarto amigo de Jó. Ele aparece em Jó 32. Versículo 2. Jó 32:2. E aconteceu que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel, descendente de Buz, ou Buzita, do grupo da família de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. Na realidade, Jó não disse que Deus era culpado, mas ele achou que Jó tinha dito. Meus queridos, hoje é culto de ensinamento. Meus amados sabem que o culto de pregação é aquele culto fervoroso. Hoje também pode ser, o Espírito Santo está aqui, fique em paz. É aquele culto que a pessoa salta, pula, roda e se benção. Não significa que essa noite não possa acontecer isso. Se der lugar, acontece normal, porque a Bíblia Sagrada é palavra de Deus, ela faz efeito, ela é viva e eficaz. Mas culto de ensinamento é esse aqui, a gente vai dentro da palavra. Eu pedi a Deus uma passagem para poder trazer ao coração da igreja essa noite. Eu estava até querendo pedir ao companheiro para trazer um ensinamento, mas eu vou deixar para quinta-feira, se o diabo Daniel estiver na benção aí. Não sei se o pastor Otávio vai mandar alguém para quinta-feira. Se não mandar, já que o Daniel já traz a palavra próxima quinta. Sobre a questão de Jó, a primeira coisa que nós possamos entender sobre Jó, todo mundo aqui sabe, a Bíblia fala que Jó, ele era um homem da terra. Qual é o nome da terra, irmãos? Terra de Uz. Alguém pode ler para mim no livro de Gênesis 10:29? Já prepara a Bíblia aí e já vai lendo. Gênesis capítulo 10:29. A Bíblia diz que esse Jó, primeira coisa que diz é que ele era homem. É uma coisa importante. Tem coisa na Bíblia que a gente fica, meu Deus, só de falar o nome de Jó, todo mundo já sabe que é homem. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele era homem. Aí depois vem as características: sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, era uma pergunta até sem lógica. Tinha necessidade de Deus dizer que Jó era homem? Porque o próprio nome já deixa claro que Jó era homem, mas a Bíblia faz questão de dizer que Jó era homem. Aí vem as características: sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. E aí fala que ele era de uma região. Alguém achou aí Gênesis 10:29? Pode ler. Vamos, meus irmãos, quem achou pode ler, fica à vontade. Pode? Seu remédio? Fica à vontade. Abimael, Sabá, Ofim, Ávila e Joá, todos estes foram os filhos de Jocá. Abimael, Sabá, Ofim, Ávila e Joá, todos estes foram filhos de Jocá, e habitaram desde Nessa, indo para Zefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e suas terras, e suas nações. São essas famílias dos filhos de Noé, segundo a sua geração, nas suas nações, e destes foram disseminados as nações na terra depois de hoje. Maravilha. Vamos ver aqui
foi lido aí, mas foi lido na tradução, eu vou ver nessa outra tradução aqui para falar sobre os filhos de Arã. Para chegar em Uz, nós temos que falar dos filhos de Arã, para você não ficar assim, de onde vem Uz? Que Jó era da terra de Uz. E quem era Uz? Não existe nessa terra nada que não tenha explicação. Só tem um que não é explicado. Só tem um que ninguém explica. Você sabe quem é ele, né? Só tem um que ninguém explica ele. Os demais, tudo tem explicação. Se Deus quiser, também que tem. Vamos lá, Gênesis. Só para nós. Já foi lido, mas foi lido numa versão. Vamos ver outra versão aqui. Gênesis capítulo 10. É só porque vai falar aqui sobre os filhos de Arã. Ok. De Gênesis. Eu falei o versículo lá, estava perto, é o versículo 23. Agora eu só leio agora de novo, já, Deus. Começou, eu falei um versículo porque estava perto. Os filhos de Arã foram Uz, Jefté e Mas. Meus queridos, por que eu falei sobre essa passagem aqui? Eu não gosto de entrar em assunto que eu não esteja ciente do que eu estou falando. Tudo que eu gosto de falar, eu gosto de saber o que eu estou falando. Eu não gosto de falar nada pela metade. Qualquer assunto que alguém for conversar comigo, que seja de Bíblia ou que for de alguma coisa, eu quero saber o que é que eu estou ouvindo. Se tratando sobre Jó, Jó era da terra de Uz. Quem era Uz? Muitos estudiosos vão dizer um monte de Uz que tem por aí. Mas esse Uz, cuja propriedade Jó morava nessa região de Uz, esse Uz aqui, todos os assembleianos, leitores de Bíblia, todos os pesquisadores da palavra, sabem que esse Uz é o mesmo Uz aqui de Gênesis, capítulo 10 e 23. Por quê? Eu vou te falar. É da mesma região. A Bíblia fala que Noé teve 3 filhos. Alguém lembra aí? Cita aí. Noé teve 3 filhos. Alguém fala aí, pelo amor de Deus, qual é o nome dos 3 filhos de Noé? Vamos deixar só para a nave da igreja. Presta atenção, meus irmãos. Os 3 filhos de Noé. Eu sei que está cheio de doutor aí, mas eu estou perguntando para todo mundo. Fica à vontade, pode falar. Os 3 filhos de Noé. Isso. Sem Cã e Jafé. Tem tradução que fala sem Cão e Jafé. E tem outra que fala sem Cã e Jafé. O que isso tem a ver para nós falar sobre Jó? É porque nós temos que falar de alguma coisa que temos que saber o que nós estamos falando. Noé teve esses 3 filhos. Eu só quero falar um pouco sobre Sem. Sem teve alguns filhos. Sem teve alguns filhos. Cã teve alguns filhos. Jafé teve alguns filhos. Sem, os filhos de Sem: Elão, Arfaxade, Lude e Arã. E quem é esse Arã? Um dos filhos de Sem. Arã, ele teve 4 filhos. Foi lido aí, está na sua Bíblia, foi lido na Bíblia aqui. Gênesis 10 e 23. O nome de um dos filhos de Arã se chama Uz. A Bíblia fala que havia um homem na terra de Uz. Então apareceu o Uz, porque tem outros Uz por aí na Bíblia, mas nenhum deles representa o Uz cuja terra Jó morava. Jó capítulo 1, versículo 1. Tinha um homem na terra de Uz, e o nome dele era Jó. E quem era Uz? Aí você já viu aí quem é Uz? O Uz verdadeiro, porque tem outros Uz na Bíblia, mas nenhum deles
nasceu, Noé estava vivo ou estava morto? Porque para mim falar de Jó, eu te falei dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e falei sobre Arã, que é um dos filhos de Sem. Aí eu estou te dizendo que eu não sei se na época de Jó, se esse Uz, que é filho de Arã, estava vivo, cuja terra, aonde, logicamente, Jó morava, era a terra de Uz. E Uz, ele era filho de Arã. E Arã, ele era um dos filhos de Sem. E Sem era um dos filhos de Noé. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando Abraão nasceu, Noé estava vivo ou estava morto? Alguém arrisca? Quando Abraão nasceu, Noé estava vivo ou estava morto? Alguém arrisca? Leia então para mim, no livro de Gênesis, vamos ver o que a Bíblia diz. Gênesis, capítulo 9, versículo 29, para a gente entrar em Jó. Eu tenho que falar alguma coisa, mas eu tenho que saber o que é que eu estou falando. Gênesis capítulo 10 e 29, alguém leia para nós, fazendo favor. Quantos anos, meus irmãos, que Noé viveu? 950. Como é que a gente descobre se Noé estava vivo ou se estava morto quando Abraão nasceu? É fácil, é só você pegar aí Gênesis, capítulo 11, quando fala aí dos descendentes de Sem. Eu não vou ler não, eu vou citar para você aqui, porque senão eu perco todo o tempo e não entro em Jó. Eu quero entrar em Jó, mas quero que você descubra o que eu estou falando sobre Jó. Se você pegar aí, eu vou te dar referência, na sua casa você faz lá a soma. Eu sei que tem muita gente que é boa de matemática aqui. Aqui tem pessoas aqui que é bacharéis em números, em matemática, contabilidade, é números. Tem pessoas aqui que estão fazendo faculdade, são pessoas que são universitárias. Só tem gente abençoada aqui nessa congregação, ou que vem de fora também abençoada, cheio de conhecimento da palavra. Eu quero só deixar para você a referência na sua casa, você medita. Veja que tudo que eu estou falando aqui, eu quero que você entre na Bíblia. Alguns podem ter sono, alguma coisa, eu não posso inventar nada, que é tudo Bíblia, eu não tenho outra saída. É tudo Bíblia aqui. Se der sono, você segura o sono aí, é tudo na Bíblia. Eu não vou contar nenhuma história que não seja da Bíblia aqui. Gênesis, capítulo 11, eu não vou ler não, só vou te dizer. Gênesis, capítulo 11, versículo 10. Aí você vai ler na sua casa. Gênesis, capítulo 11, do versículo 10 até o versículo 32. Aí você vai descobrir se, quando Abraão nasceu, se Noé estava vivo ou estava morto. Eu vou só te dar aqui uma pincelada, mas lá na sua casa você faz a pesquisa. Vamos lá. A Bíblia fala que Noé tinha 500 anos. Tem alguém aqui que quer chegar nessa idade? Não, né? Noé tinha 500 anos de idade quando teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ok, falei de 500 aí. Estou falando de Noé. Eu quero que você entenda, olha para cá, meus irmãos, eu quero que você entenda que quando Abraão nasceu, a pergunta é: Noé estava vivo ou estava morto? Aí, nós vamos lá. Noé, com 500 anos, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eu quero entrar falando em Sem. Sem, quando tinha 100 anos. Então, se Noé, com 500, teve 100, e Sem, com 100 anos, teve um filho, Noé agora já tem quantos anos? Vamos lá, meus irmãos, na matemática? Noé, com 500 anos, teve 100. Aí Sem nasceu e Sem teve 100 anos e teve um filho. Nesse período de 100 anos, com mais 500, são quantos anos de Noé? 600. Então você grava na memória aí. Eu estou falando que por enquanto Noé está tendo 600 anos. Eu vou citar rapidinho. Fica ligado aí, se tiver calculadora, celular, pega aí e vai calculando. Eu tenho que citar rápido para mim entrar em Jó. Eu quero que você entenda o que eu estou falando, o que eu estou ensinando aqui, para você não ficar não entendi nada. Misericórdia, eu falou tanto lá e eu não ouvi nada. Observe, eu estou tentando te falar aquilo que eu estou tentando te explicar aqui. Observe, Noé, ele tinha 600 anos, quando Sem tinha 100 anos. Esse mesmo Sem, com 100 anos, ele gerou um filho,
chamado Arfaxade. Arfaxade tinha 35 anos e gerou um filho chamado Selá. Selá tinha 30 anos e gerou um filho chamado Peleg. E vai indo. O outro teve 30, 34. Aí vai chegando, até quando chega mais ou menos lá em Abraão, já havia se passado 290 anos. Quem tem 600 anos de idade, igual Noé tinha, com mais 290 anos que se passou, quando Abraão nasceu, quem tinha 600, com mais 290 anos, quantos anos tinha? Quando Abraão nasceu, depois você faz a soma aí, você pode pegar Gênesis, capítulo de número, faz a soma desses números que eu te falei aí. 100, com 100 anos, gerou Arfaxade com 35 anos, gerou Selá com 30 anos, aí você vai vendo, até chegar Abraão, vai dar um total de 290 anos, com mais 600 de Noé tinha 890 anos quando Abraão nasceu. Aí eu te faço uma pergunta, Noé com 890 anos, estava vivo ou estava morto? Quando Abraão nasceu, Noé tinha 890 anos, de acordo com as somas da Bíblia. Ele estava vivo ou estava morto? Alguém falou morto aí? Ele estava vivo. Porque ele morreu com 950 anos. É isso que eu estou querendo que os irmãos observem. Que quando Abraão nasce, Noé ainda estava vivo com 890 anos. 60 anos depois, então, Abraão com 60 anos, Noé tinha 950 anos e morreu. Por que eu quero te dizer isso? Porque Jó, ele era da terra de um cidadão chamado Uz. E a minha pergunta para você, quem era Uz? Se uma pessoa te perguntar, quem é Uz, meu irmão? Quem é Uz? Aí você vai ficar assim. Tem muitos Uz na Bíblia. Mas o Uz, que a terra aonde que Jó era da terra de Uz. E esse Uz, ele era filho de Arã. E esse Arã, ele era um dos filhos de Sem. E Sem, um dos filhos de Noé. Ok, nós já falamos sobre a terra aonde era a terra de nascimento de Jó. Agora vamos falar sobre Jó. Alguém sabe aqui o nome da mãe de Jó? Alguém sabe o nome da mãe de Jó? Na Bíblia? Sabe, meus irmãos? Alguém sabe aqui o nome do pai de Jó? O nome da mãe de Jó, o nome do pai de Jó? Por que eu estou te perguntando? É só uma curiosidade, porque a gente só sabe como tem na Bíblia. A resposta é, não tem na Bíblia. Então é uma razão que a gente não sabe. Porque se tivesse, a gente, de uma certa forma, ia ler, ia pesquisar, ia saber. Ok, aí vem outra pergunta. De qual época era Jó? De qual época? Porque se eu for falar de Jó, eu tenho que pelo menos saber aqui de qual época era Jó. Alguém se arrisca de poder dizer aqui de qual época era Jó? De qual época era Jó? É um outro Jó esse aí. É um outro Jó esse aí. Porque tem muitos nomes de Jó e outros nomes parecidos. Este Jó, do livro de Jó, Jó da terra de Uz. O Jó da terra de Uz. Este Jó que você está lendo é o Jó da terra de Edom. É, o Jó da terra de Uz. Alguém pode se arriscar em dizer de qual época era Jó da terra de Uz? Alguém pode arriscar em dizer de qual época ele era? Ok. Para a gente saber quem é uma pessoa, quando uma pessoa não tem o nome do pai que a gente conhece, quando não tem o nome da mãe que a gente conhece, a gente vai saber quem é ele pelos amigos dele. Vamos saber quem são os amigos de Jó, meus irmãos? Nós já lemos, mas vamos ler de novo aí? Jó capítulo 2. Alguém lembra mim aí que nós vamos saber de qual época era Jó, sabendo quem era o amigo dele. Você quer saber quem é uma pessoa? Procura saber quem é o amigo dele. Procure
capítulo 2, versículo 11, alguém pode ler? 11 e 12, quer ler? Pode ler. Ouvindo com os 3 amigos de Jó, todos estão falsos. Falou dele? Ele faz. Ele era de onde? Ele era da terra de Temã. Ok, aí vamos lá para o seu outro amigo. Bildade. Ele era de onde? Suíta. Ok, ele tem mais um terceiro amigo. Pode ler. Zofar. Ele era de onde? Namatita. Então tem 3. Fique quieto para você ler o outro 4 amigos de Jó. Então nós temos aqui 3 amigos de Jó. Foi lido aqui pelo Nicolas. Um amigo de Jó se chama Elifaz, ou Elifaz. Ele era da terra de Temã. Como é que eu vou saber de qual época era Temã? É só você ver que no livro de Gênesis, capítulo de número 25, nem vou pedir para você ler, porque senão vai tomar muito tempo. Gênesis, capítulo 25, versículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vai aparecer um Temã aí. Esse Temã, ele era filho de Ismael. Quem era Ismael? Filho de Abraão. Então, de cara, nós já sabemos, logicamente, que esse amigo de Jó, chamado Elifaz, ele era dessa terra, desse cidadão chamado Temã. E esse Temã, ele era filho de Ismael, e Ismael filho de Abraão. Logo se supõe que Jó, ele tinha mais ou menos ali umas mesmas épocas, contemporâneo de Abraão. Ok? Vamos lá agora para um outro amigo de Jó. Além de Elifaz, ele tem um outro amigo. Qual o nome dele aí? Bildade. De qual terra que era? Suíta. Quem era Suíta? Quem era de Suá? Se você abrir aí Gênesis capítulo 25, versículos 1, 2, 3, 4, 5, fala que a esposa de Abraão, que se chamava Sara, ela morreu. E quando ela morreu, Abraão casou-se com uma outra mulher chamada Quetura. E aparece um dos filhos de Quetura, aparece um cidadão chamado Suá. Este Suá, de onde vem o termo Suíta. A terra de Suá ou a terra dos Suítas. Aí aparece esse Bildade da terra de Suá ou da terra dos Suítas. Isso significa que Abraão, ele era mais ou menos contemporâneo de Abraão, das mesmas épocas, porque esse Suá, ele era filho de Abraão. Olha para você ver, os 3 amigos de Jó, todos eles tinham mais ou menos parentesco ali com contemporâneo de Abraão. Aí vem o terceiro personagem aí, qual o nome dele? Zofar. Ele era de qual região? De Temã? Não. Naamatita. A Bíblia não fala muito sobre essa questão dos Naamatita, mas lá atrás, em Gênesis capítulo 4, a Bíblia fala de uma filha descendente de Caim chamada Naamás. Pode não ser essa, Naamá. Pode ser que não tem nada a ver isso no futuro, mas eu estou te citando. No livro de Josué, capítulo 15, versículo 20, ou se você pesquisa no Google depois e veja lá Naamá em Josué, vai aparecer lá uma terra onde que Josué conquistou uma cidade chamada Naamá. Por que eu estou te dizendo isso? A Bíblia não dá detalhe de qual